Olá, querido telespectador do nosso programa Andando com Cristo. Eu sou o Anderson, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Dourados, também conhecida como Igreja do Relógio. Bom, você deve estar sentindo falta do apresentador do nosso programa, o reverendo Ildemar, mas eu gostaria apenas de dizer que ele voltará no próximo programa, que vai ser inédito e ele estará pregando a você. Por hoje nós ficaremos com uma mensagem dele a respeito da irresistível graça de Deus. Embora haja diversas denominações no mundo, na realidade a verdadeira religião se divide em apenas duas: aqueles que tentam se salvar pelas obras e os que entendem que são salvos pela graça. Eu quero ler com você Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e logo após você vai refletir ao ver a mensagem do reverendo Ildemar, pelo que nós somos salvos, pelo que fazemos ou pela graça divina. Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Fique com esse versículo em mente, que Deus te abençoe e acompanhe a mensagem do reverendo Ildemar Berbert, a irresistível graça de Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. Baterias com garantia e durabilidade. Troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507.
Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Que nós tratamos aqui foi tratado pelo reverendo Erley sobre a depravação total, a situação espiritual do homem após a queda e toda a descendência de Adão. Tratou-se depois da eleição incondicional, como Deus, apesar de nós, nos chama para a salvação em Cristo, e Ele não olha para os nossos méritos, nem para os nossos pecados, nem o tamanho do seu mérito ou o tamanho do seu pecado, para que Ele te convide à salvação ao seu reino. Nós vimos também que esta salvação ou a expiação de Cristo é uma expiação redentiva, mas ela é uma expiação específica. Ele morreu para salvar todos aqueles que o Pai lhe deu. E a Bíblia os trata dos eleitos de Deus e depois dos santos, segundo a linguagem bíblica. E hoje nós vamos tratar sobre a graça de Deus irresistível. O grande dilema deste assunto, desta eleição graciosa de Deus e desta graça agora irresistível de Deus, é quando alguém diz o seguinte: o homem pode resistir ao chamado de Deus e olhar para Deus enquanto Ele lhe chama para a salvação e dizer, não quero. Ou esse chamado de Deus, ele é de uma forma tão poderosa, tão preciosa, que é impossível para o homem, quando ele é chamado por Deus, este eleito de Deus, quando ele é chamado para a salvação, se o seu coração quebranta e ele se prostra diante do seu Redentor. A verdade, a doutrina da graça irresistível de Deus, ela afirma que o Espírito Santo nunca falha no objetivo de trazer à fé aqueles que pertencem a Cristo. Nunca haverá uma obra frustrada do Espírito Santo de tentar trazer um eleito à salvação e não conseguir. Este é o grande detalhe deste ensinamento. É por isso que Paulo está dizendo aqui, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Essa salvação graciosa, ela é uma dádiva de Deus. É claro que quando vamos tratar deste assunto, não podemos ignorar que a doutrina da graça irresistível de Deus não significa que a influência do Espírito Santo pode muitas vezes ser resistida pelo homem. A Bíblia registra isso inúmeras vezes. O que a doutrina quer nos ensinar é que o Espírito Santo ele é poderoso para sobrepor a qualquer resistência humana para alcançar os seus objetivos. O próprio Estevão, quando pregou o seu sermão lá em Atos, capítulo 7, o próprio Estevão fala aos maiores ou aos maiorais
dos judeus ali no Sinédrio, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Paulo fala sobre as pessoas apagando ou entristecendo o Espírito Santo. E a Bíblia fala inúmeras vezes no Antigo Testamento desta atitude dos homens em não obedecer aos mandamentos do Senhor, como sendo uma forma de resistir àquele decreto divino, e por causa do pecado o homem se tornou alguém extremamente resistente. É por isso que a Bíblia nos apresenta uma graça teimosa. A graça de Deus é teimosa. E a graça de Deus precisa de ser teimosa, porque nós somos teimosos. A graça de Deus é teimosa conosco. Quantas vezes nós tentamos olhar para nós mesmos e até desistir de nós mesmos, e a graça de Deus é teimosa, ela não desiste de nós. Ainda que você olhe para você mesmo e diga assim: ah, Senhor, eu vou desistir, porque eu já falei que não faria mais aquilo e fiz, eu vou desistir. Mas a graça de Deus é tão teimosa conosco, que ela continua nos sustentando, ela continua nos persuadindo, ela continua insistindo conosco. É por isso que é maravilhoso pregar sobre este assunto das Escrituras. Esse ensinamento significa que Deus é soberano. Ele é soberano para sobrepor a toda a resistência do coração do homem. É isso que diz, por exemplo, Daniel, no capítulo 4, 35, quando ele diz o seguinte: segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão. Não há quem possa resistir a este chamado. Não há quem possa deter a mão do Senhor. E o Salmo 115 diz: no céu está o Senhor, e tudo faz como lhe agrada. Porque Deus, o soberano Senhor, Ele pode resistir o coração do homem e sobrepor a vontade do homem. E é por isso que nós podemos falar desta graça teimosa de Deus, desta graça perseverante de Deus para conosco. E Paulo está dizendo aqui: é pela graça que um pecador é salvo. É pela graça de Deus que sois salvos. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. E não vem de obra para que ninguém se glorie. Nós não cooperamos com esta obra da salvação de Deus. Parece estranho aos seus ouvidos ouvir isto. Mas eu quero mostrar isso aqui para você em alguns pontos das Escrituras. Esta graça, ela é totalmente vinda de Deus na nossa direção. Você deve lembrar do Calvário, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Alguns momentos, os discípulos, e hoje mesmo na ceia, aqui pela manhã, nós lemos essa porção, os discípulos ali próximos de Jesus, e Jesus ministra a ceia com seus discípulos, e de repente Judas faz parte daquele grupo de discípulos de Jesus, eles eram 12, participa da ceia, e Jesus avisa que um deles haveria de traí-lo, e todos perguntam: sou eu, mestre? E Jesus então ministra a ceia. Logo após ministrar a ceia, Jesus dá um último aviso aos seus discípulos, dizendo que eles haveriam de escandalizar dele e que eles haveriam de abandoná-lo. E de repente Pedro pula de pé e diz o seguinte: Senhor, podem todos abandoná-lo, menos eu. E Jesus então alerta Pedro que ele iria negá-lo 3 vezes naquela noite da sua prisão. E Pedro negou.
E se você ler o relato bíblico com atenção, você vai vendo as pessoas afastando de Jesus à medida que ele aproximava da cruz e à medida que o palco da cruz vai se desenvolvendo. Os discípulos já não estavam mais tão próximos, e Pedro, que dizia que jamais negaria, naquela noite ele o negou 3 vezes, e quando Jesus olha para Pedro, Pedro chora amargamente. Ele sabia da dimensão do que ele havia feito. De repente, Jesus aparece perante o tribunal para ser julgado, e é colocado por Pilatos entre ele e Barrabás, e aquela multidão eufórica grita: solte Barrabás, e quanto a Cristo, crucificam. Olha que aqueles que estavam mais próximos afastam, depois a multidão também o rejeita, crucificam, solta Barrabás. E à medida que a história vai aproximando, a Bíblia relata a rejeição dos homens pelo nosso Salvador, descrevendo as maldades que fizeram com ele. Cuspiram nele, bateram nele, abusaram ao máximo dele, a ponto de dar-lhe com caniço na cabeça, dizendo: profetiza se és profeta, filho de Deus, quem te bateu? Os abusos. O que eu quero que você contemple desta cena, não é apenas a narrativa histórica, é o quanto que os homens foram afastando dele, e o quanto que a cruz lhe custou a solidão. Porque há ainda quem acredita que o homem pode cooperar com a sua salvação, e o que eu quero te mostrar é a solidão da cruz. E quando chega na cruz e ele ali é pregado, ninguém lhe depõe a seu favor, e o único que o ajudou foi Simão Cirineu, e ajudou porque foi obrigado. Os soldados romanos o obrigaram a carregar a cruz de Cristo. Mas a tristeza maior não foi essa. A tristeza maior é quando ele naquela cruz, os brados da cruz, e chega o momento dele oferecer o sacrifício pelos nossos pecados, e ele então diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? E aí você me pergunta: mas pastor, é isso mesmo? Você está querendo dizer que Deus o desamparou na cruz? Não. Eu não estou querendo te dizer, a Bíblia está te dizendo isto. E são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: Deus meu, por que me desamparaste? E você então diz: mas também Deus o desamparou naquela cruz. O Pai afastou do Filho naquela hora fatídica da cruz. É isto mesmo. E por que Deus fez isto? Porque naquele momento nossos pecados foram colocados sobre eles. O pecado de todos os eleitos de todos os tempos foi colocado sobre o nosso Redentor. E os nossos pecados, a Bíblia diz, que fazem separação entre nós e Deus. Desamparou por causa dos nossos pecados. A solidão da cruz era necessária para que nós não pudéssemos hoje pensar que nós podemos cooperar nesse aspecto vicário, ou no aspecto do sacrifício para a nossa salvação. Como se Jesus tivesse conquistado 90% da salvação e ficasse para nós agora completar os outros 10%. Ou, essa matemática minha não é boa. Se ele tivesse feito 99,9%, e tivesse ficado para nós completarmos 0,01%, nós não poderíamos ser salvos. Por que a graça de Deus, ela é irresistível? Porque nos é oferecida uma salvação completa. O próprio Jesus vai dizer na cruz: está consumado. Agora Ele pode nos oferecer uma salvação completa. É por isso que Paulo diz aqui: não de obras,
para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Os evangelhos registram diversas vezes este assunto. No capítulo 6 de João, versículo 44, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Observa a palavra trazer. Esse trazer é um trabalho soberano da graça de Deus. Na verdade, os pecadores não querem vir a Cristo de forma alguma. Gritar para um pecador, creia, diz Spurgeon, é como gritar para um defunto, levante. Gritar para um pecador, creia, ele vai te perguntar, crer em quê? E você terá que dizer, creia em Jesus Cristo como seu Salvador, para que você seja salvo. Agora, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que a igreja vai pregar o evangelho, mas se o Pai não trouxer até Jesus Cristo, esse pecador, para que ele receba essa salvação completa, que ele conquistou na cruz, ele pelas suas pernas, e pelas suas próprias pernas, ele não pode vir. É por isso que Jesus está dizendo aqui, se o Pai não o trouxer. Se o Espírito Santo não fizer no coração do pecador esse chamado da graça de Deus por si só, ele não pode de forma alguma vir. E aqui nós precisamos de esclarecer dois tópicos. Você pode dizer, então, para que nós pregamos o Evangelho? Então você precisa de entender alguma coisa. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Duas coisas você precisa de entender desse assunto. Primeiro, que esse ir a Cristo é um dom de Deus, é um chamado de Deus ao coração do homem. Não é somente uma oportunidade, é um chamado de Deus. Ir a Cristo é dado pelo Pai, é um chamado de Deus. Porque muitos falam assim, eu não podia ter perdido aquela oportunidade. Talvez não deveria mesmo, mas é muito mais do que apenas uma oportunidade perdida. Se o Pai não o trouxer, pode ter certeza que você vai perder todas as oportunidades. É uma graça de Deus. É dom de Deus. Por isso que a palavra graça quer dizer favor não merecido. A palavra quer dizer amabilidade, favor, compaixão. É Deus olhando a nossa miséria e se compadecendo de nós, apesar de nós. Sabe por que é bom ouvir estas doutrinas da graça, meus irmãos? Porque a pregação do Evangelho nos nossos dias tem colocado um fardo sobre o homem que ele não tem condição de carregar. Tem exigido do homem morto que ande. Tem exigido do homem e colocado sobre os ombros dos homens fardos que ele não pode de forma alguma carregar. É como dizer assim, é você que decide, é você que tem que dar esse passo, e se você não completar esta obra, você não será salvo. Há uma insegurança com respeito a essa salvação. E alguém perguntou assim para o reverendo Augusto Nicodemos, um crente pode perder a salvação? E ele responde, depende. Se foi Deus que lhe deu, não. Mas se foi Ele mesmo que conquistou, certamente Ele vai perder mais cedo ou mais tarde. Entender essa graça salvadora irresistível é entender uma salvação completa, uma salvação plena, uma salvação que vem do Evangelho e não das suas obras. É uma salvação que vem da cruz e não da sua fé. É uma salvação que vem de Deus e não do homem. E é isto que nós precisamos de entender. E é claro que é o Espírito Santo que conduz este homem à salvação. Isso é importante porque o próprio Jesus diz aqui que havia descrente entre eles. Imagina essa palavra de Jesus aqui. Ele fala, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for dado e tal. E depois ele fala assim, há descrente entre vós.
Observa que não tinha um pregador melhor para pregar ali do que Cristo, né? Isso é para mostrar para nós que, por melhor que seja o pregador, se o Pai não o trouxer, este pecador continuará perdido eternamente. Quem pregou naquele dia não foi um pregador qualquer. Quem pregou naquele dia para eles, lá em João capítulo 6, pode ler lá o texto, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando ele terminou de pregar, alguns creram e outros continuaram nos seus pecados. Quem pregou foi o próprio Senhor Jesus Cristo e alguns não creram. E Jesus diz: há descrente entre nós. Ou seja, apesar do pregador ser tão bom, eles não creram na mensagem. E é isso que Jesus está explicando. Por que não creram? Porque só vem a ele aqueles que o Pai lhe dá. Isso é a graça irresistível de Deus. Jeremias diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Nós somos atraídos a Cristo por este amor eterno e precioso e compassivo de Deus. É por isso que a Bíblia chama esta obra de novo nascimento. É por isso que a Bíblia chama esta obra de ressuscitar dos mortos. Se você ler o Novo Testamento com atenção, você vai ver que o poder do Espírito Santo, que atua no coração de um homem e de uma mulher, para trazê-lo a Cristo, para ressuscitá-lo dentre os mortos, para tirá-lo das trevas para a luz, da incredulidade para a fé, e para trazê-lo ao reino de Deus, para dar a ele um novo nascimento, uma nova direção, para converter o seu coração a Cristo. Você vai ver que é descrito como o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É uma obra tão poderosa de Deus, a graça irresistível de Deus, conduzindo o pecador ao arrependimento e a fé em Cristo, que Paulo está dizendo aqui, é dom de Deus. É um poder tão soberano, tão precioso, que é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder da palavra criadora de Deus, quando lá no início de todas as coisas, ele disse assim, pelo poder da sua palavra: haja luz, e houve luz. É um poder transformador. A graça, ela é insistente, porque o pecador é teimoso. A graça é insistente, porque o pecador é teimoso. Nós lemos em Atos 16, que o registro de que Paulo pregava naquele dia, e o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, para ela entender as coisas que Paulo dizia. Irmãos, quão preciosa é a graça de Deus. Quão bendita é a graça de Deus, a ponto de transformar um pecador num filho de Deus. O apóstolo João, ele diz que os que nasceram de novo e que agora são chamados filhos de Deus, eles não nasceram do sangue, eles não nasceram da carne, eles não nasceram das suas boas obras, mas eles nasceram não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É uma obra poderosa de Deus no coração do homem. Eu quero concluir aqui. Paulo está dizendo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O Espírito Santo, ele nunca falha nesta tarefa de chamar os eleitos à salvação. Porque a graça de Deus, ela é irresistível. Porque o amor de Deus nos atrai de uma forma tão preciosa, e o Espírito Santo conduz o homem ao arrependimento, ao novo nascimento e à fé em Cristo. Por isso que a Bíblia trata como uma obra
misteriosa no coração do homem. É como aquele sopro de vida na alma. Aquele homem morto nos seus delitos e pecados, agora recebe esse sopro de vida na sua alma, por meio do Espírito Santo. Essa graça, ela é impossível de ser resistida pelo homem. Ele se rende a Cristo em arrependimento e fé. E a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Espírito de Deus, quem pode resistir a tão grande chamado, a tão confortante amor de Deus nos nossos corações? É por isso que Paulo está dizendo, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não é uma obra sua, foi uma obra de Cristo lá na cruz. Não de obras, para que ninguém se glorie. E Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele fala para Tito assim, quando ele vai falar sobre esta graça de Deus. Paulo fala assim, dize estas coisas, fala estas coisas. Ou seja, fala para os seus ouvintes que Cristo salva pecadores pela sua graça. E a mesma graça que salva o pecador é também a graça que nos educa, é a graça que insiste conosco, que nos santifica, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida que agrada ao nosso Salvador. E nós devemos então nos encorajar nesta graça, porque a nossa salvação não veio de nós mesmos, ela veio do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender esta irresistível graça de Deus nesta noite. Amém? Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Voltamos, querido telespectador do nosso programa, e após uma mensagem tão bonita a respeito da graça divina, eu lhe pergunto, qual será a sua reação diante de uma maravilhosa graça expressa desta forma diante de nós? Talvez você esteja se perguntando, o que deveria eu fazer para ser salvo? Eu te respondo, Cristo já fez por você. Compete a nós apenas nos rendermos ao senhorio e a esta maravilhosa graça expressa por Cristo na cruz. Eu quero orar com você e por você que está aí na sua casa, com o seu televisor ligado, acompanhando o nosso programa. Vamos orar a Deus e nunca se esqueça de que nós estamos ali na Igreja Presbiteriana de Dourados, na Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro. A Igreja do Relógio está de braços abertos para recebê-lo, aos domingos às 9 horas da manhã e às 19. Venha nos conhecer e oremos a Deus.
Ó Deus, nós agradecemos pela Tua imensa graça, que é um favor não merecido que o Senhor mostra por nós. Nós somos pecadores destinados à perdição e, como o salmista diz, nós nascemos em pecado e em pecado nós fomos concebidos. Mas muito obrigado pela Tua graça que é manifesta a indivíduos que outrora não mereciam, ó Deus. Ó Deus, aqueles que estão assentados acompanhando o nosso programa, abençoa-lhes, ó Pai. Derrama esta graça sobre a vida deles, ó Deus. Muitos que estão aprisionados pelos seus problemas, muitos que estão com problemas psicológicos, ó Pai. Muitos que estão com feridas na alma, ó Deus. Muitos que se acham incapazes de obter a salvação e de se achegar ao Senhor. Ó Deus, que pela Tua graça busca os corações para Ti, ó Pai, de forma que nós não possamos dizer não, uma vez que a Tua graça é irresistível, ó Deus. Transforma as vidas, assim como o Senhor transformou a vida de vários nas Sagradas Escrituras, ó Deus. Abençoe os Teus filhos que nos acompanham assistindo esse programa. É a minha oração, em o nome de Jesus. Amém. Este foi o nosso programa Andando com Cristo. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém.